Passaram bem a semana, queridos? Glória a Deus. Com Jesus, ainda que temos algum tipo de luta, mas passamos bem porque Ele está conosco. Então vamos orar, amados. Glorioso Deus, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, mais a oportunidade que tu estás nos dando aqui neste planeta, Senhor. Deus amado, nós te convidamos para tu estar presente, tu és bem-vindo, tu és o nosso convidado especial. Entra na nossa casa, Senhor, entra e ceia conosco, Senhor. Declaramos o domínio, o governo e a direção desse encontro a Jesus Cristo de Nazaré e ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Ah, Senhor, limpa os nossos ouvidos, tira a cera do indiferentismo, do egoísmo, Senhor, do egocentrismo, Senhor. Purifica os nossos ouvidos naturais e espirituais. Troca toda indolinfa velha, coloca tudo novo no nível, para que a tua palavra não seja deturpada no cerebelo, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, discernimento e revelação da tua palavra e grava ela, Senhor, nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra ti. Deus amado, nós pedimos, Senhor, sitie as nossas casas, guarde os nossos vizinhos, os nossos parentes, que os teus arcanjos estejam, Senhor, do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais e internacionais. Dá livramento de todo tipo e espécie de mal, Senhor. Abençoa também aqueles que estão dentro dos aeroportos viajando, Senhor, e guarda os livros de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, seja bem-vindo, Senhor, visita os hospitais, manda teu anjo, Senhor, teu anjo médico, teu anjo enfermeiro, Senhor, manda o anjo da cura para visitar os enfermos, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, sobe um clamor nos quatro cantos deste planeta ao Deus Todo-Poderoso. Rasti balaesti andaramas. Rabahelasti alarabasturi andaramas. Oh, Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, derrama da tua graça, da tua glória, aviva a tua noiva, Senhor, que os teus arcanjos e anjos sitiem o Brasil, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, toda a Austrália, Senhor, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa. Senhor, tu prometeste, tu não é homem para que minta, Senhor, nem filho do homem para que se esqueça de nenhuma das tuas palavras e promessas, Senhor. Tu disseste, Senhor, que nos finais dos tempos, todos os locais onde houve no passado avivamento seriam novamente reavivados. Então, Senhor, sopra sopro do teu Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Voltou. Glória a Deus, queridos. Estamos tendo algumas dificuldades de queda de luz, né? Então, mas em nome de Jesus, é porque o culto vai ser uma bênção, vai haver sinais, prodígios, maravilhas, curas extraordinárias, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor. Nós declaramos que passa os céus, passa a terra, mas a tua palavra, ela irá se cumprir nas nossas vidas. Nenhum tio, nenhuma vírgula cairá da tua palavra sem que ela se cumpra. Em nome de Jesus. Você pode dizer aí? Em nome de Jesus, toda a palavra, tudo que o Senhor declarou sobre a minha vida, sobre a minha família, se cumprirá. Em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Vamos louvar ao Senhor então, queridos? Aleluia! Você pode louvar, ainda que você não sabe a música, louve com os teus agradecimentos, louve, cante louvores espirituais, em nome de Jesus. Amém?
Ori mantele bachalastoria adrimas. Ori balachalastia larastoria adrimas. Tu és bem-vindo, Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo. Restele bachalastoria rombia laramais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos, amém, aleluia, as coisas estão tristes, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essas são as palavras que tem que saltar do nosso, mais profundo do nosso ser. Aleluia, aleluia, diga aí, aleluia, Aleluia. aleluia, rasti balarasturia daramas, horra balarabastia deremas. Prepara os teus ouvidos, os ouvidos do teu coração, porque o Senhor quer falar conosco nesta noite. Ele quer todos os dias, amados. Jesus, o Espírito Santo, fala, sabia? Glória a Deus que ele fala, não é verdade? Eu quero pedir agora para os irmãos não conversarem no chat até eu terminar de ler as coisas que o Senhor tem falado conosco, amém? Então vocês, por favor, talvez uns 3, 4 minutos, 5 minutos, eu não sei quanto tempo eu demoro aqui para ler. Abra teus ouvidos, amados, os ouvidos do teu coração. Então eu vou ler o que o Senhor tem falado conosco a partir do dia 6 de maio. O Senhor fala conosco, como assim? O Espírito Santo de Deus, o amigo do noivo, está aqui no planeta e ele é o cuidador, aquele que cuida, que zela a noiva. Amém, amados? Então vamos ler. Bom é estar conectado com o meu Santo Espírito. Ouve-o, pois revelará as coisas que estão por vir. Eu sou o Senhor. Muito me alegro com a vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que permitem que o inimigo vos confunda? Ele vem como uma nuvem que tapa o sol para que não vejam com clareza. Mas não temam, ainda que andem pelo vale da sombra da morte, vocês estão comigo. Amém? Nesta manhã, isso aqui o Senhor estava falando de manhã, mas ele está falando novamente esta noite. Eu falo com vocês para que retire o medo que há no coração de vocês. Eu quero limpá-los como que nem uma água sanitária. Limpa e mata as bactérias. Mata para nunca mais viver. Eu quero limpar de toda a bactéria espiritual que o inimigo plantou nas suas mentes e corações, sujando e infectando a vossa vida. O medo é como uma doença que se espalha, mas a minha cura os lava. Quero fazê-los ricos em mim. O diabo quer empobrecer as vossas vidas das minhas bênçãos. Você que me chamas pelo meu nome, renove a sua mente hoje com a minha palavra, porque ela diz que eu te levanto. Recarreguem-se, sejam fortes e corajosos. Não há inimigo diante de ti com minha presença em sua vida. Não olhem para a montanha, olhem para mim. Eu é que tiro a montanha do lugar para você passar. Resta pouco tempo. Por mais que o mundo todo gema de dor, meu espírito geme por vocês, e em vocês com gemidos inexprimíveis. Ah, como anseio não apenas curar o corpo, mas a alma do que geme de dor. Busquem em mim tudo, e não apenas a física, porque eu tenho a dar muito mais. Amém. Resta dizer que haverá um período de bonança antes de nova tempestade. Mas tenho certeza de que eu os guardarei e os cuidarei. Amém? Queres que eu levante o manto? Quantas vezes a gente diz, Senhor, nos mostra.
Levanta o manto, consagra-te como Moisés e sobe de coração contrito. Darei respostas, mesmo que digas, riem-se os meus inimigos, quando eu restaurar a tua sorte, verão quem eu sou em ti. Vamos ouvir de novo, queridos. Queres que eu levante o manto? Queres que eu revele? Consagra-te como Moisés e sobe de coração contrito, quebrantado. Darei resposta, mesmo que digas, riem-se os meus inimigos. Quando eu restaurar a tua sorte, verão quem eu sou em ti. Porque clamas a mim? Diga ao povo, isso aqui o senhor estava falando, creio que comigo. Diga ao povo que marche. Levanta o bastão da autoridade e poder. Segura com força e ergue. Não pense no peso, pois eu que levanto por ti. Não esqueças, a força é minha. Eu carreguei a cruz por ti, por vocês, e não os abandonei. Lembre-se que és nação santa, sacerdócio real. Amém? Você pode dizer aí, aleluia. Eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, você diga onde você está. Aleluia, bem alto, bem forte. Amém? 1, 2, 3. Aleluia! 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 Rablastia, larabastori, anderemas. Rebachlasturio, robi, larabastia, anderemas. Heri, alaraesti. Arabasturi, alarabastoindelemas. Hori, balarabahastimanas. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, queridos. Então, amados, esta palavra, onde o Senhor disse, queres que eu levante um pouco? Foi muito impressionante. Consagra-te como Moisés. Nós temos pedido sinais, curas, prodígios e maravilhas no nome do Senhor, né? Porque nós cremos pela fé, porque o que está escrito aqui é verdade. A palavra do Senhor passa os céus, passa a terra, mas as palavras do nosso Deus, elas não passarão, elas irão se cumprir. E eu achei muito interessante. Então vamos abrir a Bíblia. Lá em Êxodo 23, versículo 20. Êxodo, capítulo 23, versículo 20, a partir do 20. Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É forte isso, queridos. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Mas olha aqui, 24. Não adorarás os seus deuses, de letra minúscula, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirá totalmente e despedaçarás de todo a sua coluna, as suas colunas.
Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Anotou aí, querido? Circula aí na tua Bíblia o versículo 25. Se nós servimos ao Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, não prestar culto a falsos deuses, nem idolatria alguma, ele nos abençoará. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a nossa comida e a nossa água, e tirará do nosso meio as enfermidades. O Senhor tirará do nosso meio o Covid, as gripes, os cânceres, seja lá o que for, é promessa. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Amados, a gente sempre diz, está escrito na palavra. Você vai orar por uma gestante e o Senhor, está escrito na tua palavra. Então, nós reivindicamos as bênçãos daquilo que está escrito aqui. Amém? Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Quando a gente está debaixo de muita guerra e tu não sabe de onde que é, eu sempre oro. Senhor, eu não sei de onde está vindo isso, mas tu sabes. Dá ordem, Senhor, aos teus arcanjos e anjos e desbarata os nossos inimigos. Que haja confusão no arraial do inimigo e que se destrua entre eles. E vão para o abismo, no nome de Jesus. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. E é interessante, porque à medida que eles iam conquistando e iam tomando posse, o Senhor ia dando a terra a eles, né? Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Aqui, amados, aqui Deus está relembrando a aliança que ele fez com Abraão. Ele está falando aqui com quem? Com Moisés. Porém os teus inimigos desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses, de letra minúscula. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isto te será cilada. Então, amados, no tempo que nós vivemos hoje, há muita, como se diz, mistura. Nós queremos o poder, queremos a cura, queremos as bênçãos, mas e os ídolos que estão no teu coração, ocupando o espaço que é do Senhor? Ah, mas eu não tenho ídolo nenhum? Ah, deve ter. Amados, tem uma brincadeira que a gente diz assim: pecado escondido é demônio fortalecido, espírito maligno fortalecido. Então, isso é o quê? Mas isso aí é um ídolo, é um demônio de estimação. Tem crente que é cheio de demônio de estimação. Joga tudo no lixo, amados, porque isso aí é pedra de tropeço que te impede de ser mais do que vitorioso em Cristo, te impede de ter as bênçãos do Senhor, te impede de ver o Evangelho de Cristo vivo na tua vida e na tua família. Amém, amados? Então, limpa o coração, tira a idolatria, abre mão de ser injustiçado, abre mão de ser magoado, abre mão de ser irado, abre mão da inveja, da mentira, abre mão do roubo, abre mão de tudo que é das obras da carne. Amém? Amém. Abre mão do orgulho, que tem gente que é orgulhosa até da miséria. Abre mão de não né? perdoar. Abre mão de não perdoar. Abre mão, queridos, perdoa.
perdoa, se limpa, porque o Senhor está falando isso conosco, queridos. Isso aqui não era apenas para Moisés, nem para os hebreus, isso aqui é para todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que se diz seguidor de Cristo. Amém? Então, agora vamos para Êxodo 19. Aqui, queridos, o Senhor me lembrou naquela palavra que diz: consagra-te como Moisés e suba com o coração contrito. Amados, subir. Hoje nós precisamos apenas fechar nossos olhos, dobrar nossos joelhos, ou simplesmente aonde a gente estiver, fechar os nossos olhos, e mesmo se tiver estar com os olhos abertos, você, através da obra da cruz, através do Espírito Santo de Deus, se conecta com o trono de Deus. Amém? Então você se conecta com o seu Criador. Capítulo 19 de Êxodo, versículo ali no início. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre águas, asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Todo o universo é meu. Amém, queridos? Amém. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor está aqui, amados, lembrando quem tu és em Cristo Jesus. Quem nós somos. Oh, gente. Veio Moisés, chamou os anciãos dos povos e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. O Senhor está dizendo, amados, em todas as palavras que nós lemos ali, do dia 6 até o dia de hoje, que se purifiquem, se limpem, não duvidem, renovem a mente, se consagrem. Amém? Não tenham medo, se fortaleçam no Senhor. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Eu imagino que buzina, o toque das trombetas, não? Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Era jejum, era limpeza mental, espiritual, física, era jejum.
E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Desculpe, no 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Vocês imaginam, amados? Eu lembro quando o pastor João Carlos Marques tocava o som da trombeta que ele ouviu lá no paraíso, lembram? Tantã, tantã. É muito lindo. Imagino muitas tocando, queridos. O Senhor está começando a tocar, amados. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Imagina, descendo o Senhor, descendo Deus para o cimo do monte Sinai. Chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Imagina a voz do Senhor. Moisés. Chega a arrepiar. Moisés. O Senhor está chamando hoje para te consagrar. Ele está chamando João, Pedro, Maria, Rabalastia, Laramas. Por que tens fechado os ouvidos, querido? Por que tens fechado os ouvidos, querida? O Senhor está chamando o seu povo. Ele está chamando aqueles que dizem, que o chamam pelo seu nome. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não pereçam. O Senhor está chamando, amados, a sua noiva para consagração. Porque isso aqui é o Antigo Testamento. A lei ainda não tinha... O Senhor ia dar a lei a Moisés. Então o Senhor falou conosco nesses dias que nos consagremos como Moisés. Para subir o Monte Santo do Senhor, para ser arrebatado, para ser cheio do Espírito Santo, para tomar posse das bênçãos do Senhor, para andar em novidade de vida. Amém? Versículo 22 diz assim: também os sacerdotes que se achegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira, porque Deus é santo, 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 santo. Aleluia. E hoje, amados, as pessoas não estão morrendo, não estão sendo fulminadas, porque Deus olha para a terra e olha para os moradores dessa terra e vê o sangue de Jesus. Ele vê o maior pecador coberto com o sangue do seu filho. Por isso que você não é fulminado. Por isso que nós não somos, não desaparecemos num segundo, amados. Por isso que as pessoas pecam e não morrem. Mas muitos estão mortos espirituais e continuam pecando. Então, amados, a palavra desta noite é palavra de advertência. Se limpa. Jogue os ídolos no lixo. Mas eu não tenho lixo, eu não vou à igreja, eu não oro para santos, eu não faço isso, eu não vou... Não é isso, amados. Não é apenas isso. Tem ídolos de orgulho, ídolos de mentira, ídolos de raiva, ídolos de amargura, ídolos de tristeza. Está cheio de ídolos ocupando o espaço do Senhor. Joga fora. Mas não é fácil, é por obediência, amados. Você faz por obediência que o Senhor tem compromisso com a palavra dele. Ele perdoa. Ele já te perdoou de todos os teus pecados. Quando nós abrimos mão, liberamos perdão, ele cura. Ele te cura de todo mal, de todo tipo e espécie de tortura, de decepção, de coisa terrível que tu possa ter passado. Porque não foi mais terrível
do que a morte na cruz. Amém? É verdade. Continuando. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marcas limite ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce depois. Subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés e ao povo e lhe disse tudo isso. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses de diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que seja assim na nossa vida, na nossa família. Amém. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Hoje nós podemos tirar essa palavra de sábado e colocar: lembra-te do dia de Jesus, o dia que é todos os dias. Esse é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras. Isso aqui era a lei, amados. Hoje nós não precisamos mais disso, amado. Você não precisa esperar o sábado ou o domingo para adorar o Senhor. Você adora o Senhor todo minuto, todo segundo. Amém? Amém. Todos os dias. Todos os dias, amados. Porque o Senhor diz aqui: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e sua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Inclusive aqui, não adulterarás, Jesus diz o seguinte: se você olhou para uma mulher cobiçou-a, você já pecou. Se você olhou para um homem e cobiçou, você já pecou. Impressionante isso, não? Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem os... mas a gente não tem isso, então vamos traduzir para os dias de hoje. Não cobiçará a casa boa, bonita do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, como ela é bonita, como ela é inteligente. Olha só que beleza, né? Nem os seus servos, nem os seus empregados, os seus funcionários, nem o seu carro, né? Nem o seu boi, nem o seu jumento, nada mais, nada, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Eles tinham certeza que iam morrer. Respondeu Moisés ao povo: não temas, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Oh, glória a Deus, queridos. Amados, isso aqui é Antigo Testamento. Isso aqui foi antes de ver Deus, de ver a Deus. Moisés se consagrou e consagrou o povo. Mas só Moisés e Arão subiram. O restante dos sacerdotes ficaram junto com o povo.
Queridos, o que o Senhor está falando nesta noite? Consagre-se. Eu tenho observado que no grupo do Telegram, muitas pessoas colocam, assistam isso, ouçam aquilo, ouve isso, ouve aquilo. Lembre-se, amados, que este grupo foi criado para compartilhar pedidos de oração, para compartilhar aquilo que o Senhor fez na sua vida, para compartilhar testemunhos, para compartilhar os testemunhos também do ministério do pastor João Carlos, do Espírito Santo através da vida dele. Então, cuidado, porque isso a internet está cheia. Está cheia. Mas quantos homens, quantos líderes você conhece que têm orado e os mortos têm ressuscitado? Quantos? Quantos? Quantos que oram e interpretam oração em línguas? Quantos que têm dado total liberdade ao Espírito Santo? Quantos? Então, cuidado, amados. Amém? Não vamos nos desviar do propósito. O Senhor disse ao bispo João Carlos, que antes do final da vida dele, no finalzinho, quando ele estava aqui na terra ainda, que ele veria um povo que Deus ia usar, como lá no início da igreja primitiva, que andariam, voariam, correriam pelas paredes, se fosse o caso. Andariam, seriam arrebatados, como era comum no início da igreja primitiva, assim como foi com Filipe. Filipe estava aqui, aquele eunuco necessitava de interpretação, necessitava de explicação, e o Senhor trouxe Filipe ali. E Filipe corria no espírito, porque ele estava numa carruagem, né? E ele ia explicando. E logo depois que batizou aquele homem, ele já foi levado, já apareceu em outro lugar. Amados, este tempo é assim. E não há como se diz, não existe aeroportos fechados para quem está no Espírito. Amém? Não existe aeroportos, não existe tempo, não existe distância física. Nós estamos aqui no sul do Brasil, lá na pontinha, o último estado do país. Você pode estar lá no norte, lá no centro-oeste, mas nós estamos todos numa sala extraordinária, sobrenatural. Amém? Aquilo que está saindo daqui está se juntando com a tua oração aí, em cada estado que você está, em cada cidade, e elas se juntam no reino espiritual e elas vão. Começa uma pequena chama, que se junta com outra chama, que se junta com outra chama, e ó. Amém, amados? Glória a Deus. Você está empolgado? Eu estou muito empolgada. Glória a Deus. Glória a Deus. Abram em Gênesis 15. Vocês lembram ali quando nós lemos em Êxodo, ali quando Deus reafirma a Moisés a aliança que ele fez com Abraão. Então vamos abrir lá em Gênesis 15, onde Gênesis 15, cadê Gênesis 15? Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Versículo 7. Disse-lhe... Vamos ler todo aqui. 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. O Senhor está dizendo hoje: não temas, o Senhor é teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Lembra que nós lemos isso semana passada? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e o servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu-lhe logo o Senhor, dizendo:
não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e contas as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. E disse-lhe mais: o Senhor pode dizer assim: eu sou o Senhor que te amei quando tu estava lá naquele lamaçal de lama do pecado. Foi eu que te chamei. Isso é maravilhoso, amados, porque sendo eu pecadora do jeito que era, e o Senhor diz assim: não foste tu que me escolheste, foi eu que te escolhi. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, não fui eu que te escolhi, foi Jesus que te escolheu. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha. Aí que ele faz aquele sacrifício. Desculpe, onde é que está? 12. Ao pôr do sol caiu o profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, que foi os 400 anos lá no Egito. Por isso que Deus, falando com Moisés, ele trouxe à memória do seu povo a aliança que ele tinha feito com Abraão. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, os Gigarzeus e os Jebuseus. Isso aqui, amados, é a antiga aliança. Nós hoje estamos na nova aliança. Quando Jesus, lá na cruz, de braços abertos, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus disse isso e o fôlego de vida da sua carne saiu, o seu espírito foi entregue a Deus, amados. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E, amados, não era um papelzinho, não. Se você olhar ali em Êxodo, em Êxodo você vai ver como é que ele foi tecido. A grossura daquilo foi rasgado de cima a baixo. Porque não precisávamos mais daquilo tudo. Agora o véu foi rasgado. Nós só precisávamos do sangue do Cordeiro Santo para entrar, estar conectado com Jesus, para se conectar com o Espírito Santo de Deus, queridos. É isso. Então, você tem se conectado com o Espírito Santo de Deus? Tem. Quando oramos pela manhã lá e coloca as orações, você tem feito as suas orações? Tem dito: amém, Senhor, eis-me aqui. Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me fortalece, Senhor. Oh, Senhor, me unja com poder, graça, autoridade. Que eu me levante na autoridade do nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. Abra, querido, em 1 Coríntios 10.
1 Coríntios 10. Olha o que diz 1 Coríntios 10. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O Senhor está dizendo, não ignores que isso aconteceu. Nos dias antigos isso aconteceu, amados. E tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, que era, é muito tremendo, porque em pleno deserto, né? Eles tinham sempre uma pedra que os seguiam, tocavam na pedra e a pedra jorrava água. A pedra, quem é a pedra, amados? É Jesus. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Meu Deus, imagina, mas eles saíram do Egito. Eles viram a ação das 10 pragas no Egito, aquele poder sobrenatural de Deus. Eles viram o mar se abrindo e matando todo o maior exército do planeta. Eles viram Deus alimentando eles com o pão vivo, com o maná que desceu do céu. Quando eles começaram a reclamar, Deus encheu eles de codornizes. Quando eles foram tomar uma água, eles beberam uma água que tinha, vamos dizer assim, como losna, né? Tinha um gosto amargo. E eles reclamaram, e Deus disse a Moisés, uma vez o Senhor disse, bata, toque na pedra. Outra vez disse, diga a pedra. Lembram disso? E eles tomaram água, fonte. Havia uma pedra que os seguiam sempre. Ora, balastia, larabás. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Você tem cobiçado as coisas más, queridos? Não vos façais, pois, idólatras. Isso aqui é Novo Testamento, viu? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vocês lembram disso? E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O Senhor está falando conosco, amados. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, até pelo qual o Senhor não tenta ninguém. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fuja da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai-vos vós mesmo que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão que é Cristo. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios.
que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Amados, por trás de todo sentimento que nós falamos antes, existe um demônio. Existe um espírito maligno causador daquilo. Ele que causou o ferimento, ele que causou a dúvida, ele que causou a decepção, a tristeza, tudo, amados. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Claro que não, queridos. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, mas não somos mais. 1 Coríntios, por que, queridos? Isso tudo que nós falamos é o santificar-se, é o ficar com o coração contrito, para que os dons espirituais, para que o Espírito Santo de Deus flua através de nós. E para que todos os dons espirituais sejam visíveis neste tempo, amados. Porque os campos brancos os frutos estão caindo. O Senhor diz: a quem enviarei? A quem eu vou enviar? Quem vai colher? Amados, é você, nós somos os trabalhadores da última hora. Acerca dos dons espirituais, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Eu morei numa família que aquela senhora, como eu já contei, ela queria ser curada. Ela tinha um problema na garganta. Só que na casa dela um dia, eu nunca vou me esquecer que tinha um pedreiro, amigo do esposo dela, que tinha se convertido eu não sei se era Jeová, não lembro agora. Tinha se convertido lá para uma religião. E aí ele não podia mais ter os ídolos. Aí eles, para não botar fora aqueles santos muito engraçado, aqueles santos, ele pegou, trouxe tudo para a família. E aí eu me lembro que eu tinha que limpar a penteadeira, tinha santo disso, santo daquilo, santo disso, santo daquilo. E eu ficava olhando para aquilo e me diziam: cuidado para não quebrar. Eu ficava imaginando: ai, que eu vou rezar para isso aí. Mas isso era eu, né? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque de que adianta o Senhor te dar visão, te dar dom de cura, dom de fé, se você não usa, amado? Se você não usa para o reino. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer gaúchos, quer paulista,
quer amazonense, não importa o estado, a cidade, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Imagina ter o olho do lado do lugar do ouvido. É assim, engraçado, né? Não teria o fim adequado como tem hoje. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. A Bíblia fala, né, que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amados, como nós nos alegramos quando alguém está debaixo de uma guerra, pede oração, e a gente ora, e daqui a pouco a gente ora até sentir o ok do Senhor. E nós sentimos aquele alívio, aquela alegria, porque imediatamente o mundo espiritual, a atmosfera espiritual se modifica. É verdade. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Não esqueçam, amados, que quem escolheu os apóstolos foi Cristo. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus. Assim como Deus escolheu, teve as 12 tribos, os 12 anciãos do Antigo Testamento, Jesus teve os seus 12 também. Em segundo lugar, profetas. Oi? E não tem mais. Isso. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres, dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mas, amados, nós temos que ter um cuidado aqui. Como pessoas que repetem, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, peca, né? Como elas gostam de jogar isso aqui na cara de quem os admoesta. Mas tu tem que ter amor. Tu não tem amor? Nós temos amor. Mas se você ama o Senhor, se você se ama, você precisa, como se diz, criar vergonha na cara grande, né? E mudar. Amém? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé e a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porquanto, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amados, é tempo de desistir das coisas de menino, de menina, de criança. Aqui estamos falando espirituais. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. A fé, a esperança e o amor. Amém, amados? E aí continua. Mas o Senhor está falando o que conosco? Está falando que é tempo de se alinhar. Está falando que Ele tem sede, que Ele quer nos mostrar mais. Está falando aqui também de uma leve bonança. Mas isso aqui é para os cristãos. Porque o mundo está e permanecerá num caos, amados. Porque o trabalho, aquilo que nós conhecemos como forma de trabalho, nunca mais será da mesma forma. Tudo, amado. O que nós entendemos como forma de estudo, nunca mais voltará a ser da mesma forma. Tudo. E já se anuncia a terceira onda, né? E já está às portas aí, a terceira onda, que são variantes do Covid da Índia, e a variante que mais é? Da Índia e tem outra, que eu esqueci o nome agora. Então, amados, façam a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Eu conversava essa semana com uma irmã muito querida, e ela tinha na sua casa uma ajudadora, uma empregada, né? E essa sua secretária não usava máscara. Eu disse, amada, não pode. Não pode. As pessoas nos seus trabalhos têm que usar máscaras. E não adianta mais aquela de pano muito fina, tem que ser a 95, você sabe disso. Tem que ter o dobro de cuidado, de zelo. Faz tempo que você não vê seu pai, sua mãe, sua família. Se você vai vê-los, você tem que ter um maior zelo, um maior cuidado redobrado, queridos. E quando chegar na casa, tem que usar máscara, porque você não está 24 horas com aquela pessoa. Nós que temos que trabalhar, graças a Deus, que eu não preciso mais pegar trem, não preciso pegar ônibus, eu entro dentro do meu carro e desço dentro do meu carro e vou para o meu trabalho, amados. Com máscara 95, com álcool gel, com 500... Se você soubesse como ficam as mãos da gente, amados. As mãos parecem de velhos, as pessoas assim, as mãos, tem um suco nas nossas mãos, de tanto lavar as mãos. De muitas vezes, queridos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta ser negligente, tentar o Senhor e depois reclamar ao Senhor. Então, amados, vamos nos livrar dos ídolos. O Senhor tem coisas grandes e tremendas para cada um de nós. O Senhor tem falado todas as manhãs. Ele fala toda hora. Mas é que pela manhã é o horário que a gente acorda, dormiu, descansou. Não estamos vendo, não estamos nada. É a hora que a gente ora. A palavra do Senhor diz que na madrugada o Senhor mostra o nosso dia. E, amados, outra coisa, quando nós estamos louvando ali, o Senhor colocou no meu coração, assim como tu te consagra pela manhã, consagra ao Senhor, que tu faz orações no final da tarde, antes de dormir, queridos.
também cante ao Senhor, louve ao Senhor pelo dia, agradeça ao Senhor. Levante um altar, um trono de adoração na sua casa. Não apenas com botos louvor que tu gosta e ore. Aquele que ora em línguas, ore em línguas. Aquele que não ora em línguas, bota um louvor, leia os salmos. Sabe? Peça perdão ao Senhor, agradeça ao Senhor pela misericórdia dele que se renova a cada manhã. Amados, não é difícil. Não é difícil, querido. O Senhor deve ficar cansado de tanto nós falarmos, de tanto nós pedirmos, de tanto nós continuar de qualquer jeito. Nós precisamos nos alinhar, nos afinar. Eu lembro que o carro, alguns carros, acho que, não sei se todos, tem como é que a gente chama? Tem uma bateria, né, para funcionar, mas é esqueci o nome, uma vela. Eu lembro que quando eu tinha um carro, um Fiat Uno, às vezes tu ligava e ele ficava né? Aí lá tinha que trocar a vela. Às vezes, se estava longe, então eu tirava a vela e dava uma lixadinha, assim, que criava um zinabre. Criava uma coisa verde ali. Então, como é que está o dom, como é que está o Espírito Santo em ti? Tá assim com zinabre? Tá lá quietinho, quase indo embora, entristecido aí dentro de ti? Os dons espirituais, você está usando eles? Porque, amados, quanto mais tu ora, quanto mais tu declara a palavra, mais tu te fortalece. Sabe, orar é muito bom, principalmente orar em línguas. Eu lembro que o pastor João Carlos dizia assim, ó, nós somos uma célula. Tu começa a orar em línguas, imediatamente já é uma ligação direta com o trono da graça do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos, que Jesus ricamente te abençoe e nos abençoe. Que o Senhor está nos confrontando para sermos fortes, corajosos, renovar nossa mente, andar de fé em fé, exercitar os dons espirituais todos os dias, para que a nossa botija de reserva esteja transbordante de óleo, de azeite. Amém? Então, amados, esta era a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia. Então, em cima dela, se você segui-la, se você buscar mais, o Senhor te revela cada dia mais e mais. Então, vamos orar. Glorioso Deus, eu quero te apresentar todos os pedidos de oração dos nossos irmãos. Eu quero já te agradecer por todos aqueles que disseram, Senhor, eis-me aqui. Senhor, perdão pela forma como eu tenho andado. Senhor, eu não quero mais ser dessa forma. Me ajuda, Senhor, eu me levanto na ousadia do Senhor. Ah, Senhor, nós escolhemos e declaramos nessa noite, sim, Senhor, sim, Jesus. Nós dissemos sim para Ti, sim para o Espírito Santo. Aleluia. Glorioso Deus, nós te adoramos e te louvamos no nome de Jesus. E te agradecemos por todas as bênçãos espirituais, por todas as curas, por toda a libertação, por todo o discernimento e revelação, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, por todos os dons espirituais, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, amados? Boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.